Bom dia a todos. Buongiorno a tutti. Come state? Io sto bene, grazie a Dio. Eu estou bem, graças a Deus, e vamos dizer sempre que vai tudo bem. Hoje nós vamos fazer juntos, pessoal, um pão que ele é muito conhecido. Esse pão é o pão Pullman. Pão Pullman, olha que interessante, muito antigo e um pão delicioso, todos gostam e vamos fazer ele hoje em casa. Olha que interessante, com poucos ingredientes, mas não é necessário sovar. A beleza desse pão é que não é necessário sovar. Questo pane che noi prepariamo è un pane brasiliano, molto antico in Brasile. E la bellezza di questo pane è che non è necessario essere lì a fare quello lavoro che stanca il braccio o mettere nella planetaria, va bene? Allora noi cominciamo a fare passo a passo, vi faccio vedere tutto. Então eu vou mostrar para vocês direitinho como que tem que fazer, porque não é necessário sovar esse pão. Tá bom, pessoal? Vamos lá começar a nossa receita maravilhosa dessa manhã. Vou mostrar para vocês direitinho como tem que ser feito. Aqui eu tenho 630 gramas de farinha integral. Essa farinha é integral. Que assim todos terão a oportunidade de fazer. Aqueles que são intolerantes. Não tem farinha de trigo 00, é só farinha de trigo integral. Qui noi abbiamo la farina integrale, 630 grammi di farina integrale. Qui noi abbiamo 12 gramas de sal. Aqui nós temos uma colher de sopa de açúcar, 2 ovos. Aqui tem 2 colheres de sopa de manteiga derretida, tem que ser derretida. E aqui eu tenho 350 ml de leite morno. Esse leite tá morno. 350 ml de latte tiepido. Latte tiepido. E 20 gramas de fermento. E precisamos dessa espátula aqui para trabalhar com a massa, porque ela não é sovada, tá bom? Ok. Abbiamo bisogno di questa spatola per lavorare con lo impasto. ...350 ml de leite... ...leite tiepido... ...leite morno... ...aqui nós temos a manteiga... ...que são 2 colheres de manteiga derretida... Aqui nós vamos colocar o fermento, 20 gramas de lievito. Aqui nós vamos colocar uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, hein, pessoal? E aqui nós temos 2 ovos. Vamos mexer aqui. Vamos dissolver bem o fermento.
Aqui nós vamos quebrar os ovos. Esses ovos estão lavados. Ó, doeu água. E agora vamos colocar a farinha. Essa massa é uma massa mole, hein, pessoal? Agora nós vamos colocar o sal. Não esquecer de colocar o sal, tá bom? Ó, pessoal, agora aqui em cima nós vamos colocar, ó, um pouquinho de óleo. Porque essa massa, ela não precisa colocar farinha. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, com ela aqui em cima. Eu gosto dessa espátula porque se aproveita tudo. Tudo, tudo, tudo. Agora, aqui, ó, nós vamos trabalhar aqui com essa espátula. Tá vendo? É ótimo. Então, nós vamos fazer isso, ó. Ó, que maravilha, pessoal. Vocês estão vendo que vai se destacando, né, ó. Muito bem. Agora, nós vamos deixar essa massa aqui descansar por 20 minutos. 20 minutos ela vai descansar, essa massa aqui. Tá bom? Ó, pessoal, eu vou colocar esse plástico aqui, ó. Plástico filme. E deixar repousar por 20 minutos. Pessoal, se passaram 20 minutos. Então, agora, olha, nós vamos novamente mexer essa massa. Ó, novamente, nós vamos mexer ela. É assim mesmo, hein, que fica a massa, tá? Então, nós vamos repetir esse processo 3 vezes. Então, esse aqui
é o segundo. Agora vamos deixar repousar mais 20 minutos e depois eu volto para mostrar para você. Essa é a segunda, agora eu vou esperar. Vamos cobrir de novo. Vocês também podem cobrir com uma vasilha assim, ó. Tá bom? Deixar assim por 20 minutos. Ó, pessoal, se passaram 20 minutos. E agora, ó, nós vamos tirar daqui. Esse pão não é um pão de tocar, entende? Então, é preferível colocar sempre o plástico. Aí, ó, o que nós vamos fazer? Banha aqui, ó, um pouquinho de óleo. Ó. Essa é a terceira vez, né, que nós estamos movimentando ela. Aí, pessoal, vocês viram que maravilha? Então, essa é a terceira e última vez que nós mexemos com a massa. Terceira e última vez, ok? Então, agora vamos colocar novamente aqui. Deixar ela mais 20 minutos. São 3 vezes, né, que se faz. Daqui 20 minutos eu volto de novo para mostrar para vocês como ficou. Ó, pessoal, já se passaram 20 minutos, que é os 20 minutos e a última a última vez, né, que nós deixamos repousar. Ó como a massa cresceu, pessoal. Interessante, né? Vocês veem que aqui não tá sendo colocado farinha de trigo, hein? Ó. Ó como ela tá. Então, vocês mexem assim bem. É assim mesmo, viu, que fica, tá bom? Ó. Agora, nós vamos pegar essa massa e vamos cortar ela em 4. Vamos dividir, né? Metade lá, metade aqui, né? Agora nós vamos pegar, pessoal, e vamos molhar a nossa mão, ó, com óleo. Tá vendo? E vamos bolear essa massa, ó. Vamos bolear ela. Assim, ó. Tá dando para vocês verem, né? Vamos bolear ela.
e vamos colocar ela para crescer 10 minutos. Aí nós untamos aqui, ó. Colocamos óleo aqui, ó. E colocamos ela para crescer 10 minutos. Tá bom, pessoal? Dá para vocês verem bem como eu tô fazendo, hein? A massa mole, ó. Que interessante. Colocar aqui onde tá o óleo. Vamos fazer agora com essa também. Olear, ó. Qualquer coisa, se precisar, coloca óleo na mão. Tá bom? E vamos lá. Quanto mais mexe com a massa, mais elástica ela fica, ó. Tá vendo? E mais fácil para trabalhar. Vamos deixar ela repousar agora 10 minutos, tá bom? Vamos colocar o plástico por cima. Ó, pessoal, aqui eu tenho uma forma. Essa forma aqui tem 33, ó. Ela tem 33 por 8, tá bom? Então, eu peguei aqui, ó, a carta forno e eu molhei ela para ficar mais fácil. E vou colocar aqui dentro, ó. Que aí fica mais fácil ela estando molhada. E aí ela segura na parede do pão, tá vendo? Segura bem. E eu vou colocar essa massa aqui dentro. Depois vocês acertem direitinho. Eu vou colocar o pão aqui dentro, tá bom? Para não grudar. Essa forma aqui seria bom se ela tivesse uma tampa por cima. Mas como eu não tenho uma tampa por cima, então eu vou usar essa forma aqui, ó, Tefal, como tampa, ó. Vai ficar uma tampa por cima dela, para ir no forno, tá bom? Dessa forma aqui, vocês acham que vocês estão vendo, ó, que tem aquela parte aqui que tem a tampa que pode colocar, mas eu não tenho. Eu já comprei ela sem a tampa, tá bom? Aí vocês coloquem outra forma assim, ó, do mesmo tamanho por cima. Se não tiver, não tem importância. Deixa sem a tampa, tá bom assim? Ok, expliquei bem, né? Pessoal, olha, se passaram 10 minutos. Agora, eu vou colocar óleo na mesa aqui, ó. E vou pegar essa massa e vou trabalhar com ela aqui, ó. Vamos tirar, ó, todo o ar dela, tá bom? Tem que tirar todo o ar da massa. Agora nós vamos dobrar aqui, ó. Aqui. Pessoal, isso aqui é uma terapia. Agora nós vamos enrolar, ó, nossos pãezinhos e apertando. Enrola e aperta. Enrola e aperta. Enrola e aperta. Enrola e aperta. Enrola
e aperta. Aí, essa parte aqui, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó. Essa costura aqui tem que fazer isso. Tá bom? Ó. Vocês viram como ficou? Agora nós vamos colocar aqui dentro, ó, da nossa forma. Agora eu vou fazer outro. Agora vocês dobram. Tem que tirar todo o ar da massa, viu, pessoal? Tira todo o ar da massa. E agora nós vamos enrolando aqui, ó. E apertando, tá bom? Enrola e aperta. Enrola e aperta. Enrola, aperta. Enrola, aperta. E aqui no final nós vamos fazer isso, ó. Ajeita bem ajeitadinho assim, ó. Vamos colocar na forma. Ó. Agora eu vou fazer com os outros, depois eu volto. Pessoal, vou ficando por aqui com mais uma receita. Deliciosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Pessoal, façam essa receita. Quem não quiser fazer com a farinha integral, pode fazer com a farinha normal mesmo. Mas procurem fazer com uma boa farinha. Ficou muito bom, delicioso. Quando vocês colocarem dentro da forma, se vocês não tiverem aquela tampa para vocês colocarem na forma, vocês podem apoiar alguma coisa em cima ou deixar ele crescer no natural dele. Porém, vai ficar diferente, né? Não vai ficar ele retinho assim, não vai parecer que é o pão Puma. Pão Puma, não bolo Puma, pão Puma. E façam na casa de vocês, vocês vão gostar, ficou delicioso, macio, né? E depois vocês me escrevem dizendo que fizeram, que gostaram, que deu certo. Vocês viram que é fácil, é um pão que não precisa sovar, só tem somente que ter aquele trabalho de esperar 20 minutos, depois 10 minutos. No meu forno ficou 35 minutos, tá bom? Mais uma receitinha para vocês. Espero que vocês tenham apreciado essa receita. Pão Pullman. O maravilhoso pão Puma.
Tá bom, pessoal? Vocês podem comer com queijo, com presunto, com mortadela. Que delícia! Queijo cremoso. E comem, servem em casa, vai ficar muito, muito, muito delicioso. A tutti italiani. Allora, io vi dico, questo pane è un pane che è fatto in Brasile, un pane che piace a tantissima gente, poi si taglia e si mette dentro di un sacchetto e si può congelare, si può lasciare nel frigo per non praticamente perdere il tempo della validità, perché tutto quello che è fatto in casa non c'è, possiamo dire, non ci sono un tipo di, non mi viene la parola, non si mette nessun prodotto per conservare a lunga conservazione. Tutto che è fatto in casa naturale sono cose che hanno poco tempo di scadenza, perché sappiamo che sono cose naturali, non sono cose che mettono per avere una lunga conservazione. Va bene? Allora, lasciate il vostro joinha, un bacione a tutti voi, alla prossima ricetta. A próxima receita. Um beijo a todos. Tchau. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, vai tudo bem. Tudo bem, né? Vamos dizer que tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus? Então tá bom. Pessoal, eu vou fazer um pão agora pro café da tarde. E é aqueles pãozinhos que são redondinhos, pãezinhos redondinhos, que são bem macios, deliciosos e é muito prático e fácil de fazer. Eu vou fazer com 1 quilo de farinha de trigo, mas vocês podem fazer com meio quilo, vocês podem diminuir a receita como vocês podem aumentar. Então eu vou explicar para vocês. Por exemplo, se eu estou fazendo, eu dou para vocês uma receita de 1 quilo de farinha de trigo e vocês querem fazer com meio quilo somente, é só diminuir. Vocês vão diminuir a água. A única coisa que vocês não vão diminuir é o ovo. Se é um ovo só, vai continuar sendo um ovo só. O óleo ou a manteiga, tudo vocês podem diminuir. Vocês dividem no meio, entendeu? Se vocês querem aumentar, aí vocês somam. Por exemplo, eu vou fazer esse pão com 480 ml de água. Vocês querem fazer só metade? Então vocês vão fazer 240 ml de água, tá bom? Ok. E o fermento continua sempre o mesmo. É 20 gramas de fermento, meio quilo. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Perdoa se eu falo um pouquinho a mais, mas eu preciso explicar. Vocês precisam compreender essa parte. Por quê? Porque se vocês fizerem com 1 quilo de farinha de trigo, vai sempre dar, nós vamos sempre colocar um pouquinho a mais, porque dependendo da massa, da farinha de trigo, nós vamos ter que colocar mais farinha de trigo, para ela não ficar muito líquida, né? E por causa do ovo, por causa do óleo que nós colocamos, ou a manteiga, então é necessário sempre um pouquinho a mais de farinha de trigo, tá bom? E da mesma forma, se vocês quiserem fazer com 1 quilo de farinha e meio quilo de farinha de trigo, tá bom? Eu penso que eu me expliquei bem, né? Se eu não me expliquei bem, eu vou deixar todas as receitas embaixo. Eu deixo escrito, eu escrevo em português e escrevo em italiano, tá bom? E deixo toda a medida lá certinha para vocês. Aí vocês vão ver como que vocês poderão fazer. E volto a explicar para vocês. Todos os pães que eu faço na batedeira, na planetária. Que na planetária nós temos que bater por 10 minutos, por
15 minutos, e a planetária se pode fazer, mas eu fazer nos braços, não. Agora, quem é bastante jovem e está com vontade de fazer exercício, aí vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa receita. Não posso falar muito, senão vou ficar rouca. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com esse pão. É um pão que se chama pãozinho núvola. Pãozinho núvola. É uma delícia, é macio, é fofinho, é delicioso para o café da tarde, com queijo, com doce, com marmelada, com goiabada, com queijo cremoso, da forma como vocês quiserem. Vocês podem pegar ele e derreter o queijo na frigideira, colocar no meio e mande que te fa bene. Tá bom, pessoal? Vamos começar com a nossa receita? Bom dia a todos. Buongiorno a tutti. Come state? Io sto bene, grazie a Dio. Eu estou bem, graças a Deus, e vamos dizer sempre que vai tudo bem. Hoje nós vamos fazer juntos, pessoal, um pão que ele é muito conhecido. Esse pão é o pão Pullman. Pão Pullman, olha que interessante, muito, muito antigo e um pão delicioso, todos gostam e vamos fazer ele hoje em casa. Olha que interessante, com poucos ingredientes, mas não é necessário sovar. A beleza desse pão é que não é necessário sovar. Questo pane che noi prepariamo è un pane brasiliano, molto molto antico in Brasile. E la bellezza di questo pane è che non è necessario essere lì a fare quello lavoro che stanca il braccio o mettere nella planetaria, va bene? Allora noi cominciamo a fare passo a passo, vi faccio vedere tutto. Então eu vou mostrar para vocês direitinho como que tem que fazer, porque não é necessário sovar esse pão. Tá bom, pessoal? Vamos lá começar a nossa receita maravilhosa dessa manhã. Vou mostrar para vocês direitinho como tem que ser feito. Aqui eu tenho 630 gramas de farinha integral. Essa farinha é integral. Que assim todos terão a oportunidade de fazer. Aqueles que são intolerantes. Não tem farinha de trigo 00, é só farinha de trigo integral. Qui noi abbiamo la farina integrale, 630 grammi di farina integrale. Qui noi abbiamo 12 gramas de sal. Aqui nós temos uma colher de sopa de açúcar, 2 ovos. Aqui tem 2 colheres de sopa de manteiga derretida, tem que ser derretida. E aqui eu tenho 350 ml de leite morno. Esse leite tá morno. 350 ml de latte tiepido. Latte tiepido. E 20 gramas de fermento. E precisamos dessa espátula aqui para trabalhar com a massa, porque ela não é sovada, tá bom? Ok. Abbiamo bisogno di questa spatola per lavorare con lo impasto. ...350 ml de leite... ...leite tiepido... ...leite morno... ...aqui nós temos a manteiga... ...que são 2 colheres de manteiga derretida...
Aqui nós vamos colocar o fermento, 20 gramas de lievito. Aqui nós vamos colocar uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, hein, pessoal? E aqui nós temos 2 ovos. Vamos mexer aqui. Vamos dissolver bem o fermento. Aqui nós vamos quebrar os ovos. Esses ovos estão lavados. Ó, doeu ovo. E agora vamos colocar a farinha. Essa massa é uma massa mole, hein, pessoal? Agora nós vamos colocar o sal. Não esquecer de colocar o sal, tá bom? Ó, pessoal, agora aqui em cima nós vamos colocar, ó, um pouquinho de óleo. Porque essa massa, ela não precisa colocar farinha. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, com ela aqui em cima. Eu gosto dessa espátula porque se aproveita tudo. Tudo, tudo, tudo. Agora, aqui, ó, nós vamos trabalhar aqui com essa espátula. Tá vendo? É ótimo. Então, nós vamos fazer isso, ó. Ó, que maravilha, pessoal. Vocês estão vendo que vai se destacando, né, ó.
Muito bem. Agora, nós vamos deixar essa massa aqui descansar por 20 minutos. 20 minutos ela vai descansar essa massa aqui, tá bom? Ó, pessoal, eu vou colocar esse plástico aqui, ó. Plástico filme. E deixar repousar por 20 minutos. Pessoal, se passaram 20 minutos. Então, agora, olha, nós vamos novamente mexer essa massa. Ó, novamente, nós vamos mexer ela. É assim mesmo, hein, que fica a massa, tá? Então, nós vamos repetir esse processo 3 vezes. Então, esse aqui é o segundo. Agora, vamos deixar repousar mais 20 minutos. E depois eu volto para mostrar para você. Essa é a segunda, agora eu vou esperar. Vamos cobrir de novo. Vocês também podem cobrir com uma vasilha assim, ó. Tá bom? Deixar assim, por 20 minutos. Ó, pessoal, se passaram 20 minutos. E agora, ó, nós vamos tirar daqui. Esse pão não é um pão de tocar, entende? Então, é preferível colocar sempre o plástico. Aí, ó, o que nós vamos fazer? Banha aqui, ó, um pouquinho de óleo. Ó. Essa é a terceira vez, né, que nós estamos movimentando ela. Aí, pessoal, vocês viram que maravilha? Então, essa é a terceira e última vez que nós mexemos com a massa. Terceira e última vez, ok? Então, agora vamos colocar novamente aqui. Deixar ela mais 20 minutos. São 3 vezes, né, que se faz. Daqui 20 minutos eu volto de novo para mostrar para vocês como ficou. Ó, pessoal, já se passaram 20 minutos, que é os 20 minutos e a última a última vez, né, que nós deixamos repousar. Ó como a massa cresceu, pessoal. Interessante, né? Vocês veem que aqui não tá sendo colocado farinha de trigo, hein? Ó. Ó como ela tá. Então, vocês mexem assim bem. É assim mesmo, viu, que fica, tá bom? Ó.
Agora, nós vamos pegar essa massa e vamos cortar ela em 4. Vamos dividir, né? Metade lá, metade aqui, né? Agora nós vamos pegar, pessoal, e vamos molhar a nossa mão, ó, com óleo. Tá vendo? E vamos bolear essa massa, ó. Vamos bolear ela. Assim, ó. Tá dando para vocês verem, né? Vamos bolear ela. E vamos colocar ela para crescer 10 minutos. Aí nós untamos aqui, ó. Colocamos óleo aqui, ó. E colocamos ela para crescer 10 minutos. Tá bom, pessoal? Dá para vocês verem bem como eu tô fazendo, hein? A massa mole, ó. Que interessante. Colocar aqui onde tá o óleo. Vamos fazer agora com essa também. Bolear, ó. Qualquer coisa, se precisar, coloca óleo na mão. Tá bom? E vamos lá. Quanto mais mexe com a massa, mais elástica ela fica, ó. Tá vendo? E mais fácil para trabalhar. Vamos deixar ela repousar agora 10 minutos, tá bom? Vamos colocar o plástico por cima. Pessoal, olha, se passaram 10 minutos. Agora, eu vou colocar óleo na mesa aqui, ó. E vou pegar essa massa e vou trabalhar com ela aqui, ó. Vamos tirar, ó, todo o ar dela, tá bom? Tem que tirar todo o ar da massa. Agora nós vamos dobrar aqui, ó. Aqui. Pessoal, isso aqui é uma terapia. Agora nós vamos enrolar, ó, nossos pãezinhos e apertando. Enrola e aperta. 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 Aí, essa parte aqui, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó. Essa costura aqui tem que fazer isso. Tá bom?
Ó. Vocês viram como ficou? Agora nós vamos colocar aqui dentro, ó, da nossa forma. Agora eu vou fazer outro. Agora vocês dobram. Tem que tirar todo o ar da massa, viu, pessoal? Tira todo o ar da massa. E agora nós vamos enrolando aqui, ó. E apertando, tá bom? Enrola e aperta. Enrola e aperta. Enrola, aperta. Enrola, aperta. E aqui no final nós vamos fazer isso, ó. Ajeita bem ajeitadinho assim, ó. Vamos colocar na forma. Ó. Agora eu vou fazer com os outros, depois eu volto. Pessoal, vou fazer vocês verem o último, mais uma vez, ó. Tira todo o ar da massa. Tira todo o ar da massa, ó. A massa não pode ficar com ar, tem que tirar todo o ar da massa. E depois tem, ó, que virar aqui do lado, aqui o outro lado. Tá vendo? Agora nós vamos enrolar, apertando aqui, ó. Esse pão é bem delicado, hein? Bem melindroso. Ele tem que ficar pequeno para caber na nossa forma, né? Então, vamos colocar aqui. Ó, pessoal. Esses aqui, ó, que eu fiz primeiro, já estão bem crescidos, já estão grudando um no outro, né? Como esse também vai. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar e vamos deixar esse pão crescer até ele chegar mais ou menos aqui, ó. Aqui ele vai chegar. A hora que ele chegar aqui, aí nós vamos colocar esse aqui por cima e vamos levar ao forno, tá bom? Aí eu mostro pra vocês. Pessoal, olha o pão como ficou. Ele ficou pronto. Pão integral. Mas esse pão é pão Puma integral. Pão Puma integral. Olha como que ele ficou. Assou bem, ficou 35 minutos no forno. 35 minutos ele ficou no forno. Vou mostrar para vocês como é. Tem que deixar ele esfriar, viu, pessoal? Tem que deixar esse pão esfriar.
e depois cortar ele, ó. Tá vendo? Pão puma integral. Esse pão com uma manteiguinha fica delicioso. Ó. Fica muito, 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 muito bom. Uma delícia. Eu fiz ele integral, mas vocês podem fazer com a farinha 00. Vai ficar um espetáculo. Tá bom, pessoal? Façam. E depois vocês dizem se vocês gostaram, como é que ficou. E façam o vosso comentário, tá bom? Quem não tem a tampa da forma, vocês podem ou deixar do normal, ou vocês podem colocar alguma coisa por cima, alguma outra coisa de metal por cima para ele ficar perfeito, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui com mais uma receita, esperando que vocês tenham gostado dessa receita também.